Olá, bom dia a todos. Que Deus esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Hoje é 15 de maio de 2020 e nós vamos fazer agora a nossa devocional de hoje. O tema da devocional desse dia é Conduzindo Outros a Cristo. Nós estamos estudando sobre a vida de André, né, sobre os apóstolos, sobre os 12 apóstolos, quem foram esses homens tão extraordinários, tão maravilhosos, que revolucionaram o mundo. E em Mateus capítulo 10, versículo 2, a Escritura diz o seguinte: E estes são o nome dos 12 apóstolos. O primeiro deles, Simão, chamado Cefas, e André, seu irmão. Hoje nós vamos falar sobre André, o irmão de Simão Pedro. Levar os outros a Cristo deve ser uma prioridade na sua vida e na minha vida. André era irmão de Pedro e natural de Betsaida da Galileia, e desde o início nós o vemos levando pessoas a Cristo, e ele começou conduzindo o seu próprio irmão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele registra o seu primeiro encontro com Jesus. O texto sagrado diz da seguinte forma: João o Batista estava de pé com dois de seus discípulos, e ele olhou para Jesus enquanto este passava e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos que ouviram dizer isso seguiram a Jesus. Um dos dois que ouviu falar e seguiu a Jesus foi André, irmão de Simão Pedro. Ele encontrou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhes: Encontramos o Messias, que significa Cristo. Então ele trouxe Simão a Jesus. João, capítulo 1, 35 a 37 e 40 a 42. Mais tarde, Jesus chamou André e Pedro para se tornarem seus discípulos e eles imediatamente deixaram suas redes de pesca para segui-lo. Mateus 4:20 registra esse encontro, esse convite. Nosso próximo vislumbre, a próxima vez que nós vemos André, está registrado em João 6, 8 e 9. Já era tarde e milhares de pessoas que seguiam a Jesus estavam começando a ficar com fome e não havia comida suficiente para alimentá-lo naquele lugar. Então André levou a Jesus um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. A partir daquele pequeno lanche, Jesus criou comida, multiplicou o suficiente para alimentar uma multidão. André também aparece em João capítulo 12, versículo 20 a 22. O texto nos conta que alguns gregos que estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa queriam ver a Jesus. E então eles pediram a Filipe, disseram a Filipe: queremos ver a Jesus. E Filipe levou esses gregos a André, e André aparentemente deve tê-lo levado a Jesus. André nem sempre sabia como Jesus lidaria com uma pessoa ou uma situação específica, mas ele continuava trazendo-as a Cristo de qualquer maneira. Ele queria levar essas pessoas a Jesus. Essa é a característica, essa deve ser a característica de todo crente. Seus dons espirituais podem diferir e geralmente diferem uns dos outros, mas seu objetivo comum, todos nós comungamos, todos nós devemos ter esse objetivo, é fazer discípulos, exatamente como está registrado em Mateus 28, 19 e 20. E isso começa com a condução de pecadores a Cristo. Faça disso a sua prioridade hoje.
E baseado nessa devocional, nisso que você acabou de ouvir, uma sugestão para você hoje, de oração para você, qual foi a última vez que você contou a um incrédulo, a uma pessoa que não conhece a Jesus? Quando foi? Qual foi a última vez que você apresentou essa pessoa a Jesus? Ore por uma oportunidade e procure uma oportunidade, ore por isso, para que você possa fazê-lo o mais depressa possível. Você também pode estudar mais profundamente esse assunto. Você sabe como apresentar o Evangelho de forma clara e precisa? Então, eu sugiro que você leia Romanos 3, 19 a 28, 1 Coríntios 15, de 1 a 8, Efésios 2, de 8 a 10 e Tito 3, de 4 a 7. É isso aí. Terminamos a nossa devocional. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Receba um forte abraço do pastor Zarias e fique em paz, em nome de Jesus. Amém.